Olá, ouvinte. Bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo. Do marco zero até onde se quiser chegar. Este é um podcast da turma 2018 de Direito da Universidade Federal do Amapá. Chamo-me Bruno Najosa e cá estou com meus caríssimos colegas que irão falar sobre pagamento com subrogação. Apresento-lhes Marcos Paiva, Richard Dantas e Tiago Sacramento. Passo a palavra a Marcos Paiva, que discorre de uma maneira geral sobre o tema. No âmbito dos direitos obrigacionais, pode-se citar diversas características inerentes aos pagamentos das obrigações, como tempo e lugar, relacionado estes ao pagamento direto. Todavia, essa não é a única maneira de extinguir uma obrigação. Desse modo, convém introduzir a este mundo e ressaltar algumas características das regras especiais de pagamentos e as formas de pagamentos indiretos, que aparecem como opções distintas para a extinção das obrigações. Logo, urge ressaltar e caracterizar uma regra especial, o pagamento em subrogação em seu sentido amplo e estrito. A subrogação em seu sentido geral, no que se refere às obrigações civis, nada mais é do que a substituição de uma coisa por outra, com as mesmas características e atributos, mais especificamente referindo-se à subrogação real. Ademais, quando ocorre a substituição de uma pessoa por outra em uma obrigação, obtendo os mesmos direitos e ações daquela, temos então a subrogação pessoal, esta que é expressamente utilizada pelo nosso Código Civil. Nesse contexto, à luz do que aduz Flávio Tartucci, a subrogação pessoal é a substituição em relação aos direitos relacionados com o crédito, em favor daquele que pagou ou adquiriu a obrigação alheia. Além disso, convém elucidar que a subrogação real não é estudada em direito obrigacional, interessa mais especificamente ao direito de família e o direito de sucessões, portanto, não será abordado nesse momento. Na subrogação pessoal, inerente ao âmbito do direito obrigacional, o pagamento do débito é realizado por terceiro ao credor, não podendo este requerer cumprimento obrigacional. Entretanto, o devedor originário continua obrigado a pagar ao terceiro que efetivou o pagamento, ocorrendo a substituição do sujeito ativo e não a extinção da obrigação. Conforme consta no artigo 349 do Código Civil, a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal. Logo, este é o principal efeito da subrogação, os privilégios e garantias que resultam da dívida. Pode-se citar como exemplo desses efeitos os juros, a multa e a fiança. Nesse contexto, é misto relatar que na subrogação não ocorre uma dívida pela substituição do credor, mas apenas a substituição deste na mesma relação obrigacional, garantindo ao terceiro os efeitos supracitados. Nesse contexto, podemos citar o exemplo de subrogação pessoal em um negócio firmado de compra e venda de um imóvel, onde, hipoteticamente, João é o credor e antigo dono do imóvel e Mário é o devedor e atual dono deste. Digamos que a relação obrigacional é firmada com o pagamento imediato, com juros por possíveis atrasos. Mário não cumpre com seu dever, portanto, encontra-se em mora. Como se vê, existe um débito. Paulo, sendo um terceiro nessa relação obrigacional, paga a João o valor do imóvel. Logo, João não poderá requerer o pagamento deste débito por Mário, haja visto o recebimento do valor firmado por eles, mesmo que por terceiro. Ocorre então a substituição do credor e os juros que Mário pagaria a João agora deverá pagar a Paulo, até que ele pague o valor integral do imóvel, e assim sane a dívida, encerrando a obrigação. Findado o tema do pagamento em subrogação de maneira geral, vamos falar no seu sentido estrito. Existem duas formas de pagamento com subrogação, a legal e a convencional. Primeiramente, vamos tratar da legal. Passo a palavra então para o Tiago Sacramento. Essa espécie de pagamento com subrogação deriva de normas postas em lei, conhecida como subrogação de pleno direito. Está determinada no artigo 346 incisos do Código Civil, que prevê 3 formas de pagamento com subrogação que veremos a seguir, cada um com um exemplo para que nossos ouvintes fixem o entendimento de que cada forma quer dizer. O inciso 1º do artigo 346 do Código Civil diz que há subrogação de pleno direito para o credor que paga a dívida do devedor comum. O que isso quer dizer? Quer dizer que, havendo 2 ou mais credores, um dos credores pode pagar a dívida do devedor para os outros e, assim, se subrogar no direito dos outros credores. Por exemplo,
Clerisvaldo deve R$1.000 para Perinaldo e mais 1.000 para Jares Creuza. Perinaldo pode pagar a dívida de Clerisvaldo para Jares Creuza e automaticamente se subrogar, por força de lei, nos direitos que Jares Creuza tinha em relação à dívida. Assim, Perinaldo poderá cobrar de Clerisvaldo os R$1.000 que este lhe deve e mais os R$1.000 que Clerisvaldo devia a Jares Creuza, esta que teve a obrigação saciada e está fora do negócio jurídico. O inciso 2º do artigo 346 do Código Civil diz que a subrrogação acontece também quando o adquirente do imóvel hipotecado paga a credor hipotecário ou quando um terceiro efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que paga a dívida de uma outra pessoa que deve para o credor hipotecário, seja para adquirir o imóvel, seja para não perder o direito sobre ele, subroga-se no direito do credor hipotecário e pode vertir cobrança contra o devedor, estando a obrigação saciada para o credor hipotecário. Vejamos. Clerisvaldo quer comprar um imóvel de Jares Creuza, só que seu imóvel, que vale R$800.000, está hipotecado pelo banco, pois Jares Creuza não pagou R$400.000. Clerisvaldo tem interesse no imóvel e decide pagar a dívida junto ao banco. Feito isso, Clerisvaldo, por força de lei, se subroga em todos os direitos que o banco tinha para cobrar Jares Creuza. Agora, Clerisvaldo é quem se torna credor da dívida de Jares Creuza e o banco se retira do negócio jurídico. O inciso 3º do artigo 346 do Código Civil é o que mais acontece e o mais tranquilo de se entender. O inciso fala que o terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado tem em seu favor a subrogação da dívida. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que é um terceiro juridicamente interessado, atenção ouvintes, somente um terceiro interessado que paga a dívida do devedor tem direito de subrogar-se nos direitos do credor para cobrar ao devedor a dívida paga. Vejamos esse exemplo. Perinaldo é muito amigo de Jares Creuza e se torna fiador dela. Ela deve uma quantia de R$2.000 para Clerisvaldo. Caso Perinaldo queira ou precise pagar Clerisvaldo, visto que Jares Creuza não podia, ele vai se subrogar nos direitos que Clerisvaldo tinha como credor, podendo cobrar de Jares Creuza a dívida que inicialmente era de Clerisvaldo, este que tem para si a obrigação extinta e sai do negócio jurídico. É interessante salientar um julgado do STJ no recurso especial 1432999, que decidiu que a fiadora subroga-se em todos os direitos do credor quando paga a dívida do locatário, inclusive em relação ao prazo prescricional. Findado aqui minha exposição sobre pagamento com subrogação legal, entraremos agora na outra espécie, que é o pagamento com subrogação convencional, que será apresentada pelo Richard. Prevista no artigo 347 do Código Civil, a subrogação convencional é aquela em que há uma combinação entre as partes, ou entre o credor e terceiro, ou entre o devedor e terceiro. É um contrato que precede o pagamento e que deve ser expressamente declarado, visto que a subrogação não se presume. Se o terceiro tem interesse jurídico, vai subrogar-se nos direitos do credor primitivo, ou seja, vai adquirir todas as eventuais vantagens, privilégios, garantias e preferências do credor primitivo, além de exigir o reembolso. Por exemplo, João deve R$100 a Maria com uma garantia de fiança ou hipoteca. Se Arthur pagar essa dívida, terá direito a cobrar os R$100 de João, mas só terá direito à garantia da fiança ou da hipoteca caso Arthur possua interesse jurídico. Como podemos ver no exemplo, na subrogação convencional ocorre uma troca da pessoa do credor e uma satisfação do credor primitivo, pois teve sua dívida quitada, contudo, não há extinção da dívida. E aqui encerramos o nosso tema. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Espero que tenha gostado. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Cashbox e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Gridcast Tucuju. Isso é tudo, pessoal!